Fala pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos dar uma conferida no XPLG11, que divulgou um novo relatório e também dois fatos relevantes. Mas antes pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Toda semana eu trago novos conteúdos relacionados a fundos imobiliários. Então pessoal, vamos direto para o último relatório divulgado pelo XPLG. Nesse mês o fundo teve duas notícias muito positivas. A primeira é que o fundo assinou a escritura definitiva da venda do imóvel WT Technology. O valor total da venda foi de 119 milhões, sendo que o fundo já havia reconhecido um lucro de cerca de 22 milhões, como nós podemos ver aqui no fato relevante. E a gestão ainda espera um resultado adicional de 2,3 milhões, que corresponde a 8 centavos por cota. E a segunda notícia positiva é que o XPLG conseguiu mais uma alocação no galpão de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, referente a uma ABL de quase 3 mil metros quadrados. E com isso a vacância do XPLG segue caindo, sendo que já era uma vacância baixa de 1,5%, e com essa nova alocação a vacância caiu para 1,2%. Então duas notícias muito positivas para o XPLG nesse mês. Agora olhando a DRE do XPLG, nesse mês o fundo teve um total de receitas de 24 milhões e descontando as despesas, o resultado do fundo foi de 19 milhões. Que como nós podemos ver aqui, ficou bastante abaixo do resultado distribuído, que foi de um pouco mais de 24 milhões. Então o fundo acabou utilizando cerca de 5 milhões das suas reservas. Como nós podemos ver aqui na coluna de 2024, o XPLG segue com o resultado gerado um pouco superior ao distribuído. Mas isso se deve a essa receita não recorrente de quase 34 milhões que o fundo recebeu. Então, pessoal, o cotista ele precisa ficar de olho nesse tipo de informação, porque para o fundo continuar distribuindo esses 78 centavos por cota, o fundo precisa de vez em quando fazer alguma venda para conseguir manter esse patamar de distribuição. Aqui nesse gráfico fica até um pouco mais claro essa questão do valor gerado e do valor distribuído. Essa linha azul são os 78 centavos que o fundo vem distribuindo com frequência, mas como nós podemos ver aqui, vários meses do ano o resultado acaba ficando muito abaixo, como por exemplo nesse último mês, 61 centavos por cota de resultado. Descendo um pouco mais no relatório, nós temos o gráfico de rentabilidade. Considerando o dividendo distribuído, a rentabilidade do XPLG fica muito próxima ao do IFIX no período, como nós podemos ver aqui. E agora olhando para o portfólio do XPLG, 92% dos ativos estão alocados diretamente em imóveis. O fundo possui cerca de 7% em aplicações financeiras, que é o caixa do fundo. E esse 1% em outras cotas de fundos é basicamente o fundo NE Logistic, que é um fundo que o XPLG detém 100% das cotas, e esse fundo é o dono do complexo de imóveis na cidade de Cabo de Santo Agostinho, lá de Pernambuco, que como nós vimos no fato relevante, recentemente fez uma nova alocação. Em relação aos contratos, a grande maioria são contratos atípicos com 61%, que tem por característica um prazo de duração mais longo, trazendo assim mais segurança para o fundo. Olhando para os locatários, o XPLG possui uma boa diversificação, sendo que hoje a maior exposição do fundo é na Via Varejo com 12%, e em sequência vem a Leroy Merlin com 11%. Em relação à correção dos contratos, a grande maioria está atrelada ao IPCA com 77%, e quando olhamos para os vencimentos, 53% dos contratos vencem de 2029 em diante, e para o ano de 2025 somente 5% dos contratos estão vencendo. E isso é muito bom porque assim a chance de um inquilino deixar o imóvel é muito baixa. E em relação às revisionais de contrato, para 2025 tem 17%, que pode aumentar um pouco a receita do fundo. E como nós comentamos no início do vídeo, a vacância do XPLG segue caindo. Nesse ano de 2024, o maior percentual de vacância foi de 3,4% em maio, que não é um número muito elevado, mas conforme o fundo vem fazendo novas locações, a vacância segue diminuindo, que mostra que a procura pelos imóveis do XPLG segue bastante elevada. Olhando para a distribuição geográfica, o XPLG possui uma boa diversificação. O fundo tem galpões em vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas e também em Pernambuco, que é aquele complexo de imóveis que o XPLG tem participação através de outro fundo imobiliário. E aqui um ponto que merece um pouco mais de atenção é em relação à inadimplência. No mês passado, a inadimplência do XPLG estava em 2,5% e ela subiu para 4,9%.
Então tem alguma empresa que está atrasando os pagamentos de aluguel e é bom ficar atento a esse tipo de informação. Aqui a gestão traz a lista de imóveis que fazem parte do fundo e também tem o imóvel que está sendo construído em Extrema, que o fundo detém 64% de participação. E descendo um pouco mais no relatório, nós chegamos na parte da alavancagem do XPLG. Hoje o fundo possui aproximadamente 414 milhões em dívidas, que não é um valor muito elevado em relação ao patrimônio do fundo, sendo que o fundo possui ainda cerca de 44 milhões em parcelas a receber, referente à venda do Cislog e Galeão, e o XPLG ainda possui uma boa posição de caixa, de 243 milhões, e a previsão é encerrar o ano de 2025 com cerca de 105 milhões em caixa. E vamos dar uma conferida em alguns números do XPLG. No último fechamento, o fundo estava sendo negociado a R$ 91,44. O fundo também caiu bastante nos últimos meses, sendo que no início do ano o fundo estava nessa faixa aqui de R$ 108 a R$ 110, que era um valor muito próximo ao valor patrimonial do fundo de R$ 112,25. Mas com essas quedas recentes, atualmente o fundo negocia com um desconto de 19%. E em relação aos dividendos, o fundo vem distribuindo com uma boa frequência esse valor de 78 centavos por cota, como nós já havíamos mencionado, sendo que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu R$ 9,36, que corresponde a um dividend yield de 10,24%. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Mais um mês acompanhando o fundo. Nesse mês tivemos boas notícias, principalmente em relação à nova alocação, e mais um mês que a vacância segue caindo, mas também tivemos outros pontos que merecem atenção, como por exemplo o aumento da inadimplência. Já deixa aqui nos comentários se você tem o XPLG 11 em carteira, lembrando que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!